Olá, espero que esteja tudo ok do lado aí, porque do lado daqui tá tudo master ok. Então, nesse vídeo eu vou realmente falar sobre o assunto que eu ia falar no vídeo passado, que é da minha saída da escola, que eu acabei cortando e deixando pra falar nessa semana, porque ficaram faltando alguns detalhes e porque também eu acabei falando do Enem, então ia ficar tudo muito enorme e eu decidi regravar e deixar pra essa semana de agora. O vídeo tá atrasado porque, na verdade, ontem eu comecei a filmar e aí cortou essa primeira parte e aí não tava dando pra editar na hora, então tá saindo hoje. E como ele ficou muito enorme, provavelmente ele vai ser cortado e dividido em 2 vezes. Eu ainda vou decidir exatamente o que eu vou fazer. Enfim, eu saí do colégio no ano passado, no terceiro ano do ensino médio. Eu tava com 17 anos na época. Na verdade, meu processo em si de sair da escola, ele foi muito rápido. Aconteceu mais ou menos um mês depois de ter começado as aulas. Eu lembro que tinha tido o feriado da Páscoa e foi um feriado que ele, de alguma forma, foi muito bom pra mim. Eu me senti muito bem comigo mesma, muito bem com as pessoas da minha volta. Foi, assim, uma coisa muito gostosa mesmo. E aí voltaram as aulas e logo quando voltou a gente tinha a prova numa quarta-feira. E aí na terça eu voltei do colégio, acabei dormindo de tarde. E aí eu acordei e me vi tendo que estudar pra prova. Era prova de física e de química, enfim. E aí eu tava tendo que estudar, só que na verdade eu queria dormir, não tava com a menor vontade de estudar. E ali naquela sensação de me ver obrigada a fazer aquilo, eu comecei a ficar incomodada e a me perguntar por que eu tava sendo obrigada a fazer aquilo, sendo que eu não tava querendo estudar aquilo agora, eu tava querendo ficar de boa, eu tinha tido um feriado maravilhoso, e aí eu tinha voltado pro colégio e ai, que preguiça. E aí, nessa sensação de incômodo, eu comecei a fazer alguns cálculos e contando todo o tempo que eu gastei, todo o tempo que eu gastava relacionado à escola, como ir e voltar da escola, o tempo que eu gastava no colégio, o tempo que eu gastava estudando, o tempo que eu gastava fazendo atividade de casa, o tempo que eu gastava fazendo as provas que eram em horários extras, o tempo que eu gastava indo para palestras extras que tinha, tudo isso tomava especificamente 67% de toda a minha semana. E como as semanas se repetiam, eu tava tomando 67% de todo o meu ano. E eu comecei a me questionar o porquê daquilo. Porque durante todo o ensino médio eu nunca tinha tido uma certeza da faculdade que eu queria fazer. Eu tinha uma certeza muito profunda durante uns 2, 3, 4 meses. E depois desse tempo eu tinha uma dúvida e ia para uma nova certeza de uma nova faculdade. Então, durante os 3 anos do ensino médio, eu nunca tive uma certeza dessa faculdade. E na verdade eu não tinha certeza nem mesmo se eu queria fazer uma faculdade. Essa vontade que eu tinha, esse achado que eu tinha, muito provavelmente era por acreditar que eu precisava fazer uma faculdade no final. E eu me dei conta de que eu, na verdade, não queria fazer uma faculdade logo quando eu saísse do colégio. Então eu tava ali naquele terceiro ano dedicando 67% da minha semana, da minha vida, apenas para conseguir um diploma do ensino médio no final. E eu vi que aquilo não tinha sentido nenhum, porque se era só por um diploma, eu poderia conseguir um diploma de formas muito mais rápidas e mais baratas, como por exemplo um supletivo, que tem uma carga horária muito menor, como por exemplo a prova do Enem, que eram assim 2 dias, e como um CPA, que são provas que você faz ao longo dos meses. E eu simplesmente decidi sair, fiquei enlouquecida, comecei a chorar e fui falar com minha mãe, ela falou tudo bem e aí eu saí. Já na quarta-feira eu já não fui pro colégio, porque eu sabia que se eu fosse e se eu visse todas aquelas pessoas indo pro colégio, todas aquelas pessoas vivendo o colégio, todos aqueles professores falando como aquele ano era importante, como a gente tinha que se dedicar e como a gente tinha que prestar atenção e toda aquela pressão de terceiro ano, porque não sei o que, não sei o que lá, é o ano mais importante, faculdade, Enem e tal. Eu sabia que se eu entrasse de novo nesse ritmo social, eu ia começar a questionar essa verdade que eu tinha encontrado dentro de mim, toda essa certeza que eu tava tendo, e ia talvez pensar que existia uma possibilidade de, se eu sair do colégio, eu virar uma vagabunda, e se eu sair do colégio, tudo dá errado na minha vida, e se eu sair do colégio, eu
ser a escória da sociedade e coisas assim, sabe? Eu sabia que se eu desse uma brechinha pra qualquer coisa que colocam pra gente entrar de novo, eu ia desmoronar a minha certeza e não ia conseguir. Então eu simplesmente fechei meu olho e saí correndo e nunca mais pisei na escola. Então foi realmente muito rápido esse processo, eu decidi num dia sair do outro. E por mais que pareça, eu não saí do colégio por causa desse momento específico. Eu não saí de forma impulsiva porque naquela hora eu tava a fim de dormir, não de estudar pra física e pra química. Porque foi um acúmulo, entendeu? Durante o meu ensino médio eu tinha tido vários momentos como esse, de incompreensão, de falta de sentido, de ficar me perguntando por que eu tinha que aprender aquelas coisas, por que eu era obrigada a acordar todo dia de manhã e ir pra escola, ouvir um bocado de assunto que não tava de fato me acrescentando em nada. E, entendeu? Então não foi o momento. O momento foi decisivo, foi a hora que eu realmente criei coragem e saí. Mas não foi por conta desse momento, foram grupos de momentos e foi porque também eu finalmente entendi que eu não precisava do colégio pra ser alguém na vida e pra fazer o que eu queria, e que o colégio e a faculdade não eram um caminho único e que eu tinha que seguir, eu poderia ir para outros caminhos. No primeiro ano também eu tinha pensado em sair do colégio. Eu tinha voltado pra Salvador, porque eu morei em Minas um tempo. E aí no primeiro ano do ensino médio eu voltei pra Salvador e eu não sabia exatamente pra que colégio eu ia. E aí também a gente chegou meio tarde, então a maioria dos colégios já estavam cheios. E aí nessa coisa assim, minha mãe virou pra mim e falou: por que você não desiste? Por que você não sai do colégio e deixa isso pra lá? Porque agora no ensino médio não vai ter mais nada de útil. Eles não vão ensinar mais nada realmente importante e que vá ser útil de alguma forma para sua vida. E o tempo e o dinheiro que a gente vai gastar nisso poderia ser usado para você fazer cursos que realmente vão ser úteis para sua vida. Então por que você não deixa isso pra lá? E eu vi total sentido nisso, eu parei tipo, caralho, E aí eu tava certa de que eu não ia mais entrar no colégio. Aí eu fui falar com minha prima, e aí minha prima começou a me desencorajar completamente. E aí eu fiquei com esse medo de não ser ninguém na vida, de ser uma fracassada e de cometer o maior erro da minha existência. Então eu não saí e entrei no colégio. E eu não me arrependo, o primeiro e o segundo ano foram anos extremamente importantes pra mim, em questões de pessoas. Conheci pessoas realmente maravilhosas e que são as pessoas que fazem parte da minha vida aqui hoje em dia. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito esse primeiro e esse segundo ano do meu colégio. Mas eles de fato, em questão de escola, em questão de informação, de conteúdo e de educação, eles não me serviram de nada. Porque se eu for parar pra pensar aqui agora, os assuntos do primeiro e do segundo ano que eu aprendi de fato, que eu tenho na minha mente, que eu sei, minha professora de biologia falando que cabelo não absorve, ele dissolve. E da minha professora de biologia também falando a diferença entre possível e provável. E aquele assunto de você estar em movimento em relação ao quê? Essas foram as únicas coisas que eu sei. Então realmente em questões de informação não me agregaram em nada, entendeu? E eu sei que se eu tivesse tido a coragem de sair no primeiro ano e dedicado esses anos a coisas que realmente fossem úteis pra mim, eu estaria muito desenvolvida e muito mais pra frente nessas coisas que me importam. Também eu não me arrependo porque aí eu não estaria onde eu tô, porque eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci. Mas enfim. E foi engraçado também quando eu percebi, na sexta-feira eu finalmente percebi que eu nunca mais ia pisar numa sala de aula de novo. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha me dado conta de que finalmente tinha acabado, porque eu passei minha adolescência toda esperando finalmente acabar, né? Porque quando se acaba, você vira um adulto, você começa a ter que fazer alguma coisa, e aí finalmente acabou, e eu me dei conta que acabou, e eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Eu cresci, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E na verdade eu me...
Então,